Hoje eu quero falar com vocês de uma coisa bem sutil, mas muito importante. Você já se questionou que muitas vezes a gente quer despertar a atenção de uma pessoa, mas às vezes a gente percebe que despertou a atenção dela para algum erro no tempo errado? Parece que não é mais fecunda as nossas palavras porque não usou deste dom que é o tempo e que as coisas foram faladas no tempo errado? Já percebeu que Deus sempre usa do tempo para falar conosco e Ele sempre usa do tempo certo? Vamos falar sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus queridos, que alegria estar com vocês. Vamos percorrendo esse caminho espiritual com a Palavra de Deus. Hoje queremos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 14 ao 25. Se está chegando agora neste canal, se inscreva, faça sempre este caminho conosco. É uma alegria, graças a Deus, tem sempre crescido o número de pessoas que estão nos acompanhando. Em breve esperamos aí chegar pelo menos a 1000 pessoas por dia para estar compartilhando o Evangelho e vivendo essa experiência. Bom, temos então a seguinte palavra. Diz assim: naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. Daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa do Ázimo, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda lhe dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. E eles ficaram muito tristes. Um por um começou a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? E Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? E Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, a palavra ela vai usar muito essa dimensão do tempo. Quando chega o tempo certo, Jesus ele vai ser entregue. Há um tempo aqui para que isso possa acontecer e, de certo modo, este tempo vai se consumando, vai acontecendo. E é interessante pensarmos que este tempo ele ocorre porque outra pessoa acredita que chegou o tempo certo para que Jesus pudesse fazer algo. Os evangelhos apócrifos, isso quer dizer que são apócrifos porque não estão no cânon da igreja. O cânon é aquilo que são os livros escolhidos pela Santa Igreja e são declarados como revelação de Deus. Aquilo que está no cânon, ou seja, na nossa palavra, é considerada verdade. Ou seja, todas as palavras que estão aqui são revelações de Deus. Isso é a nossa fé, isso que nós acreditamos. Mas haviam diversos outros livros que não foram escolhidos, porque tinham algum ponto em que aqueles da igreja que observavam reconheceram que ali não haveria uma revelação. Tudo ali está errado? Não. Alguns aspectos podem estar certos, mas de uma forma geral eles não fazem parte daquele arcabouço, ou seja, daquele volume que nós temos total confiança declarado para a igreja. Ou seja, eles podem ser usados, mas não podem ser equiparados à palavra de Deus de forma nenhuma. Mas eu queria colocar um ponto em relação a esses apócrifos. Ele nos fala que Jesus vai passar por este projeto da qual Judas o trai. Mas o que passava no coração de Judas? Judas acreditava que Jesus deveria ser um revolucionário, como a maioria dos judeus acreditavam, um líder político,
alguém de expressão, que fosse como o Davi, a expressão, vamos dizer assim, deste grande rei de Israel. Bom, sendo assim, ele percebia em Jesus todas essas graças, mas ao mesmo tempo não via nele essa manifestação. O que ele acreditava? Que a partir do momento que ele fosse perseguido, levado e colocado diante da morte, automaticamente aquilo que era esta revolução, ela iria acontecer. Por quê? Porque é lógico, ele não iria permitir ser morto desta forma, nem ser levado assim. É como que você forçasse aquela pessoa a se manifestar a sua força. Porque ele é colocado sobre uma circunstância de pressão. É normal, se a gente for pressionado, a gente tende a reagir conforme esta pressão. Então Judas ele acreditava muito nisso, que podia acontecer uma revolução a partir do momento em que Jesus fosse pressionado pelas autoridades. Só que quando ele faz isso, ele coloca o tempo dele para as coisas. Ele vai determinando. E ao fazer isso, as coisas aconteceram muito diferente do que ele pensava, não era aquilo. Se o tempo passasse, cada vez mais ele iria perceber que aquele não era o revolucionário da forma como ele pensava. Não era deste modo que ele iria agir, mas de um modo que passava pelo interior. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos diante de um acontecimento, de relação que a gente quer acordar o outro, a gente quer fazer com que o outro se desperte daquilo que está errado, que é aquilo que não é conforme nós acreditamos. Não estou falando aqui de pecados, tá? É lógico que alguém que está no pecado precisa ser trazido à luz, falado, mas estou falando de situações do dia a dia, situações que você talvez não concorde, como é o andamento aí do relacionamento na tua casa, situações de como aquele irmão ali permanece naquela dificuldade, mas ele vai esperando. Nós falávamos também ontem, esses dias, como Jesus espera Judas. Ele não fala nada de Judas para os outros apóstolos, daquilo que os erros de Judas, ele não fala. Judas, ele quer essa manifestação de Jesus, mas ele vai fazendo isso, criando um movimento para tentar forçá-lo. E aí a gente não espera o tempo de Deus, né? Eu fico brincando, né, que às vezes a gente quer até, sei lá, conseguir um namorado, uma namorada, e a gente quer dar uma forçadinha no tempo, né? A gente quer logo que a pessoa se desperte, que vamos namorar logo, né? Mas a gente acaba quebrando a dimensão do tempo. E também vale aqui para aqueles que estão aí namorando há 5, 7, 10 anos. Vamos lá, né, gente? Porque também o tempo já está passando. Ou seja, é a dimensão de encontrar esta beleza do tempo. Há um tempo para cada coisa. Mas como nós vamos encontrar essa dimensão do tempo? Percebendo as ações, como as coisas vão acontecendo. Jesus, ele percebeu que chegou o tempo. O tempo o quê? Dele se entregar ao Pai. Por quê? Porque as coisas vão se estreitando. E ele percebe o movimento de Judas. Quando ele percebe o movimento de Judas, agora, Pai, será glorificado em mim. Ou seja, eu percebo aquela ação que vai se dando e logo percebo esta vontade do Pai que vai se apresentando. Mas eu quero, às vezes, puxar a vontade do Pai para um projeto que não é o que Deus quer. Essa é a nossa atenção. E Deus, às vezes, precisa nos acordar, porque nós queremos acordar o mundo inteiro para aquilo que nós achamos ser o tempo, mas não percebemos os tempos de Deus na nossa vida. É muito sutil essa coisa do tempo. É um olhar que observa os acontecimentos e não um olhar que fica parado no que eu sinto, no que eu acho, no que eu quero, no que eu busco. Não, é um olhar que vê, observa e percebe. É isso. E eu sinto e desejo seguir aquilo que Deus está me revelando, não aquilo que eu sinto que deve ser. Entende? Não parte do sentimento, parte da percepção interna, de uma aderência interior àquilo que você percebe que Deus está te chamando. É óbvio que Judas não queria uma revolução como que Jesus desejava,
uma revolução que partisse de dentro para fora. Ele queria uma revolução que fosse realmente uma tomada de poder e uma mudança política em Israel. Vamos lá, que Deus abençoe e nos ajude a despertar para essa dimensão do tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.